Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Partido Ecologistas Verdes, saudar-vos a todos e saudar em particular, se me permitem, aquelas figuras públicas que dão o seu apoio à candidatura da CDU, que valorizam esta candidatura da CDU e certamente porque reconhecem nesta candidatura uma marca diferenciadora das outras candidaturas, seja por via do trabalho intenso que foi realizado no Parlamento Europeu, muito em contacto direto com a nossa realidade nacional, com as populações em concreto, o território em concreto, mas muito também, necessariamente, pelas propostas diferenciadoras que nós apresentamos. Por outro lado, queria dizer também que o João Ferreira já o referiu, são muitas as razões que nós temos para usar como argumento para o voto na CDU nestas eleições para o Parlamento Europeu, mas acho que há uma pergunta que necessariamente as pessoas têm que se fazer, e essa pergunta é: que vozes queremos nós no Parlamento Europeu? A verdade é que nós assistimos hoje a uma União Europeia, temos vindo a assistir a uma União Europeia construída solidamente com base nos interesses dos grandes grupos económicos, com base nos interesses das economias mais fortes e dos Estados-membros, dos países mais fortes economicamente, e na vontade das elites. E uma União Europeia que tem esquecido muito aqueles que são os verdadeiros interesses que interessam mesmo, que são as necessidades das populações, as necessidades da sustentabilidade do desenvolvimento, do território, e a União Europeia não tem dado resposta, estrangulando mesmo as economias mais frágeis e os processos de desenvolvimento que se querem até para todos os países, designadamente para os países mais periféricos. E então a questão que se coloca é: querem-se vozes no Parlamento Europeu conformadas com esta realidade? Querem-se vozes no Parlamento Europeu submissas a esta realidade? Querem-se vozes no Parlamento Europeu que dão força à perda de soberania? Acho que é uma pergunta que tem que ser feita e nós temos o dever de responder que dessas vozes nós não temos cá na Coligação Democrática Unitária. Pelo contrário, aquilo que nós temos na Coligação Democrática Unitária são vozes firmes, determinadas, pela defesa dos direitos dos povos, pela defesa da sustentabilidade do desenvolvimento, que exigem a libertação de recursos para o desenvolvimento, que se centram no combate à pobreza, no combate às desigualdades, no combate ao racismo, no combate à xenofobia, no combate aos nacionalismos, no combate à guerra. No fundo, vozes que apelam e lutam pela justiça e pela promoção do desenvolvimento dos países em igualdade e dos interesses dos povos. É essa a voz, é tudo isto que o voto na CDU representa. Por outro lado, acho que há uma outra questão que também é importante, que é desconstruir, e importante fundamentalmente para nós ecologistas, e para esta componente importante da Coligação Democrática Unitária, que é desconstruir um bocado essa ideia de que a União Europeia é, por demais, defensora e promotora da defesa do ambiente. E desconstruir essa ideia porque a União Europeia pode ter essa visão e promover até muita legislação ao nível ambiental quando isso não toca interesses económicos. Porque quando toca a decidir entre os brutais interesses económicos ou a defesa ambiental, na União Europeia, estas elites europeias também não vacilam. E nós conhecemos, só para dar dois exemplos muito rápidos, a questão dos organismos geneticamente modificados e a permanente cedência às multinacionais do setor agroalimentar, como a Monsanto, ou esta PAC, esta Política Agrícola Comum, que promove culturas intensivas e superintensivas que devastam o nosso território, os nossos solos e que, numa altura em que se fala tanto das alterações climáticas, são também elas promotoras de gastos excessivos de água e, portanto, de desqualificação das respostas necessárias para combater e para mitigar este fenómeno das alterações climáticas. Na verdade, temos uma União Europeia que desinveste na dimensão ambiental e social para reforçar a componente militar, para dar um exemplo. E mesmo para finalizar, o João também referiu essa questão, eu acho que é importante salientá-la, que é aquilo que aí vem, a pré-campanha eleitoral
e a campanha eleitoral, e também aí a forma diferenciadora como a coligação democrática unitária atuará. Nós faremos uma campanha eleitoral, certamente, centrada no esclarecimento sério, dar a conhecer o trabalho realizado e as propostas. E isto é muito importante. Nós sabemos que somos muitas vezes discriminados, não temos os mesmos instrumentos que outros têm. E quando as pessoas conhecem o nosso trabalho, especialmente por nós, quando conhecem o nosso trabalho, reconhecem o nosso trabalho, o valor do nosso projeto. Nesta campanha eleitoral é também fundamental realçar o que verdadeiramente está em causa nestas eleições e levar as pessoas a pensar sobre os efeitos devastadores destes pactos de estabilidade e destas obsessões com o déficit, do Tratado Orçamental, do Tratado da União Europeia, das uniões bancárias, dos projetos de exército europeu, a forma como perdemos por investir desta forma. Por outro lado, esta campanha eleitoral deve ser centrada também no contacto direto com as pessoas, mas isso nós não temos outra forma de trabalhar, nem sabemos trabalhar de outra forma. É assim que nós exercemos os nossos mandatos, em contacto tão direto com a realidade, em contacto tão direto com as pessoas e, portanto, na campanha eleitoral, certamente, esse será um ponto forte da nossa ação e da nossa motivação, esse contacto aguerrido com as populações e a apresentação das nossas propostas. Então, e mesmo para terminar, dar mais força à CDU é a garantia de se trabalhar por uma Europa onde impera a justiça, a solidariedade, a cooperação, a defesa da paz, dos direitos dos cidadãos, dos ecossistemas, dos valores naturais essenciais à segurança das sociedades e à harmonia do planeta que todos nós queremos preservar. Viva a Coligação Democrática Unitária!